Eu acho um crime esse livro aqui não ser conhecido por muitas pessoas. E pensa num livro que é o meu favorito da vida. Oi, eu sou a Júlia Medeiros e sejam bem-vindos ao meu canal Leitora da Meia-Noite. Gente, hoje eu tô trazendo pra vocês aqui uma resenha deste livro, Palavras Envenenadas da Maite Carranza. Ele é um romance policial, onde é falado sobre o desaparecimento de Bárbara Molina, uma adolescente de 15 anos que está desaparecida há 4. Eu não vou tentar trazer muito spoiler para esse livro, caso tenha eu vou deixar vocês avisados. E antes de continuarmos, já vou deixar vocês avisados para se inscrever no canal, para curtir, compartilhar e colocar este livro aqui na sua lista de próxima leitura, porque eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Este livro ele vai te prender do início ao fim, e o final é de te dar um soco no estômago. O livro ele é narrado em volta do desaparecimento da Bárbara. Já se passaram 4 anos desde que ela sumiu sem nenhuma pista, sem nenhum rastro, e apesar de tudo parecer que sim, ninguém perde a esperança de que ela ainda esteja viva, principalmente a sua mãe, que apesar de ter um certo pesar pelo desaparecimento dela, ainda no fundo tem aquela leve esperança de que um dia vai reencontrar sua filha. Mas segura que logo eu falo sobre a mãe da Bárbara. Bom, no livro nós temos 4 personagens principais, que são o detetive do caso, a mãe da Bárbara, que se chama Núria, Eva, sua melhor amiga, e a própria Bárbara. Sim, isso não é um spoiler, e a Bárbara ela está viva. E a narrativa da parte dela, da Bárbara, se passa dentro do seu próprio cativeiro, onde ela está escondida e onde ela sempre está recordando memórias do passado, muito antes dela desaparecer, dela ser sequestrada, e memórias do presente, onde ela fala muito do seu sequestrador, como ela se sente em relação ao mundo lá fora, porque ela sente uma grande raiva, uma grande revolta de tipo, como assim eu tô aqui, ninguém foi atrás de mim? Como assim eu tô aqui e a minha família não percebeu quem é o meu sequestrador? Como assim eu tô aqui e não vieram me salvar ainda? É narrado todos os tipos de abuso que ela teve, seu sofrimento, os abortos, e como seu sequestrador tenta dar um carinho pra ela, trazendo o DVD de Friends em seu aniversário. Depois de seu desaparecimento, é narrado no presente ela com 19 anos, e ela é uma garota cheia de pensamentos e ideais, e mesmo que ela sinta uma grande revolta por não ter encontrado ela ainda, ela sente muito medo de sair pra fora, de ver o mundo novamente, por conta da grande manipulação que seu sequestrador faz. Ele fica muito naquela de tipo, você acha mesmo que sua família vai te aceitar de volta depois de tudo que você fez? Ele fala isso meio que falando dos abusos que ele cometeu contra ela. Ele fica meio que manipulando ela, falando assim, você acha que sua família vai te aceitar depois de você ter sido abusada por mim? Depois de você ter filhos e ter perdido eles? Ou de você simplesmente desaparecer e não falar nada pra eles? Então você vê essa grande luta que a Bárbara tem na mente de tipo, tento fugir ou continuo aqui porque eu sei que lá fora vão me julgar. A gente vê isso que eu acabei de falar pra vocês em certas passagens do livro. O mundo, asquerosamente egoísta, não teve nenhuma consideração e me jogou na lixeira. Ele repetiu diversas vezes que não me perdoariam, que me tirariam da vida deles, que se soubessem tudo o que aconteceu, prefeririam que eu estivesse morta. Já não tenho família e não terei nunca. Se soubessem quem sou e o que fiz, se envergonhariam de mim e me dariam as costas. Aqui nessa passagem você vê a grande revolta que ela tem em relação às pessoas que simplesmente desistiram, porque ela pensa que desistiram de procurá-la, e sobre o que ela pensa com base naquilo que o sequestrador dela colocou na cabeça, de que ela não vai ser vista com bons olhos e que ninguém vai gostar dela depois que ela sair. E nós vemos a visão da mãe da Bárbara, que se chama Núria. Ela é uma mulher que, após o desaparecimento da filha, ela luta constantemente para continuar viva, porque no fundo ela ainda tem a esperança de que a filha está viva, não está morta. E além do mais, ela tem outros 2 filhos mais novos, para quem ela ainda precisa ser a mãe deles. Mas assim, ela é uma mulher totalmente apática, ela não tem desejo de vida, ela não tem brilho, ela simplesmente se fechou no mundinho particular dela por conta do grande trauma que ela teve com o desaparecimento de Bárbara. Aqui no livro nós temos o seguinte trecho onde retrata um pouco da Núria. Depois da fuga e desaparecimento de Bárbara, Núria desmoronou. Incapaz de levantar sua cabeça, de enfrentar seu fracasso, de encontrar forças e seguir acreditando em alguma coisa, para criar seus 2 filhos sem rancor. Infelizmente, já estavam marcados pela ausência de Bárbara. Algo que a aterroriza e que não confessou a ninguém. Não consegue amar os gêmeos com a mesma intensidade que amou a Bárbara. Tem medo de sofrer e toda vez que olha os garotos, algo dentro dela detém. Tenta saber quem são, o que pensam, mas eles escondem dela tantas coisas como Bárbara fez e admite que desperdiçou sua vida estragando uma família, a quem tinha sonhado em construir.
Mas antes de encontrar, apesar das dificuldades. Essa foi a descrição de como a Núria é após o desaparecimento de Bárbara. E o livro, durante a visão da Núria, é falado como ela era uma pessoa antes do desaparecimento que gostava de uma aventura e criava a filha para ser livre. Apesar do casamento e dos filhos, ela nunca se prendeu a mulher do lar, ser obediente. E é falado que o marido dela, o marido e pai da Bárbara, sempre quis controlar ela, queria que ela mudasse nesse quesito. Queria que ela largasse a profissão dela, que ela ficasse mais em casa cuidando dos filhos, cuidando dele. E após o desaparecimento da Bárbara, ela se tornou tudo aquilo que o próprio marido quis. A gente pode ver isso aqui. Ele a queria assim, inútil, submissa e acabada. Ele cortou suas asas, destruiu sua autoestima e foi corroendo até destruir sua alma. Não tem mais alma, é uma mulher vazia, uma embalagem oca, um fantasma. É assim que Núria se tornou após o desaparecimento de sua filha, e para o marido, apesar de perder a sua filha, era algo ótimo para ele, porque finalmente ele teria a mulher dos sonhos. E nós temos o detetive do caso que ele está prestes a se aposentar, mas apesar dele já estar cansado da profissão, querer descansar, o caso em aberto do desaparecimento de Bárbara ainda deixa ele com uma pulga atrás da orelha e com certo receio de passar para o seu sucessor do cargo, porque ele sente que a pessoa que for assumir o seu lugar não vai ter tanto cuidado assim quanto ele teve, principalmente para lidar com uma família que tem esse grande trauma. E no fundo, ele ainda acredita que vai encontrar pistas para chegar de fato ao que aconteceu com Bárbara. E por último, nós temos a Eva. Eva é a melhor amiga de Bárbara, e ela estava vivendo a vida dela normalmente, apesar de ter perdido sua amiga, quando ela recebe uma ligação muito estranha, da qual ela simplesmente já entende que não era uma simples ligação. Era a própria Bárbara que, apesar do seu silêncio na linha, estava pedindo socorro. Agora que eu apresentei para vocês os personagens, eu vou fazer um breve resumo da história e o decorrer que acontece do livro. Bom, a Bárbara, em seu cativeiro, ela recebeu a visita do seu sequestrador e ela teve coragem de roubar o seu telefone, mesmo sabendo que, se ele descobrisse, ele poderia punir ela, poderia deixá-la sem comida, sem água. O único número de telefone que vem em sua cabeça foi o número da sua melhor amiga Eva, para quem ela ligou. E assim, gente, não é um spoiler, porque o grande plot twist do livro é descobrir quem é o sequestrador de Bárbara, né? E ela teve essa coragem, ela ligou pra Eva, só que não conseguiu falar nada. E deixou pra lá e conseguiu, de alguma forma, devolver o telefone pro sequestrador pra que ele não desconfiasse. E ela vai lembrando de memórias do passado, de antes delas ter sido raptada. E assim, a Bárbara, ela sempre deu sinais de que alguma coisa estava errada. Ela sempre foi dando comportamentos rebeldes que ela achava que estaria, de alguma forma, chamando a atenção de sua mãe pra que sua mãe, como uma adulta, entendesse que, tipo, não tá acontecendo não tá nada certo com a minha filha, tá acontecendo alguma coisa com ela, e eu preciso de ajuda. Porém, é falado que a Núria, ela sempre teve os seus ideais de, tipo, liberdade, não, porque eu tô criando minha filha pra ser livre, porque minha filha pode fazer o que quiser, ela pode namorar com quem ela quiser, ela tem que viver a vida. E por conta desses comportamentos da própria mãe, a Bárbara nunca confiou nela pra contar o que de fato estava acontecendo. A gente vê isso nessa passagem aqui. Minha mãe não teria acreditado, nem em metade do que aconteceu. E decidi que não valia a pena explicar, porque as coisas só ficariam piores. Antes, no entanto, eu fiz um teste. Deixei que descobrisse algumas coisas e, como imaginei, fez-se de tonta e olhou para o outro lado. Era covarde e não podia confiar nela. E ao mesmo tempo que a Bárbara fala do seu passado e dos sinais que ela estava deixando, nos capítulos em que era narrada a visão da Núria, a Núria também ia se lembrando da Bárbara antes de ter desaparecido, de como a Núria incentivava a filha, curtia, viver, de seus comportamentos rebeldes, que começavam assim do nada. E a Núria achava que isso era por conta da idade. Ela nunca quis, de fato, ver o que estava acontecendo com a filha. E assim, gente, o grande plot twist é que a pessoa que é o sequestrador de Bárbara é quem a gente menos espera, que tá debaixo dos nossos próprios narizes. E lembra que a Bárbara ligou pra Eva? A Eva, ela foi até o detetive da história e falou assim, olha, eu recebi ligação de tal lugar, não falou nada, mas eu acho que foi a Bárbara. E aí volta as buscas pela garota, tive junta de novo as provas que antes foram comprovadas como pessoas inocentes, que poderiam ter sido supostos sequestradores, né? Essa vinda entre passado e presente vai juntando os pontos pra você finalmente descobrir quem sequestrou a Bárbara. Essa foi a resenha sobre Palavras Envenenadas. Ele é o meu livro favorito assim da vida. Eu não me canso de ler por mim, eu leria várias e várias vezes. E assim, sempre que é mostrado quem é o sequestrador de Bárbara, eu levo um soco no estômago. Por mais que eu já saiba quem é, mas assim, a leitura, ela te prende muito. Ela te faz te sentir na própria pele de Bárbara. Tem aquela ansiedade quando ela tá de frente com o sequestrador dela,
pensando o que ele pode fazer pra, tipo, machucar, porque ele é muito imprevisível. Sim, a Maite, ela trouxe uma realidade pra nós. Ela trouxe uma realidade dentro de um livro que acontece com muitas meninas, com muitas mulheres, dentro da sua própria casa, onde elas podem morar com o seu próprio abusador, ou esse abusador é um conhecido, um amigo da família, e ela faz você se questionar e te faz ter uma outra visão sobre muito daquelas pessoas que se dizem de bem, que tem uma máscara para esconder o disfarce de quão podre a pessoa é. A gente pode ver aqui na passagem deste livro, no finalzinho dele, ela faz um questionamento para nós leitores, né? Quantos homens, como eles escondem uma vida condenável atrás de uma máscara respeitável? Este livro te faz questionar sobre tudo, sobre laços sanguíneos, sobre maternidade, paternidade, amizade e como o mundo ele é cruel, como os homens são cruéis. E assim, recomendo este livro, caso você tenha estômago para ler, porque ele não é fácil, ele deveria ser reconhecido, famoso, e eu recomendo muito para vocês. Este foi o vídeo de hoje. Esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar novas postagens. Tchau!